Muito boa tarde a quem nos assiste pela TVL, boa tarde, senhores vereadores, a nossa assessoria jurídica legislativa. Começamos agora a reunião da CCJ e, por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os trabalhos. Eu consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura das atas da reunião ordinária do dia 27/2 e das reuniões extraordinárias dos dias 28/2 e 1/3, encaminhadas por e-mail. Ok? Então, perfeito, presidente. Peço para que sejam recolhidas as vossas assinaturas. Passamos agora à coleta das assinaturas das redações finais dos seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036 e projetos de lei complementar 1769 e 1771. Já estão todos os projetos aqui, né? Uhum. Então, ok. Essa pilha aqui. Tá bom. Então, peço também para que sejam assinados as redações finais e os projetos de lei complementar, enquanto encaminhamos aqui a matéria da ordem do dia. Inicialmente, projeto de resolução número 561, de autoria da mesa diretora, que acrescenta dispositivo ao artigo 4º da resolução número 553, de 2 de julho de 2015. Encaminhamos para parecer jurídico. Ah, tá. Entendi. Ainda encaminhamento para parecer jurídico, o projeto de lei complementar número 1772, de autoria do vereador Ailton de Souza, que altera a redação do artigo 16 da lei complementar número 657, de 13 de novembro de 2017. Vamos analisar agora os projetos que já têm parecer jurídico da Procuradoria da Casa. Inicialmente passa o vereador relator. O projeto de lei número 7.631, de autoria do Executivo, da nova redação ao caput do artigo 1º da Lei número 2.269, de 9 de agosto de 97, que autoriza o Executivo Municipal a receber, por reversão da Fundação Educacional da Região de Blumenau, FURB, o acervo patrimonial do Museu Fritz Miller. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas, equipe técnica e a população da nossa cidade. Projeto de Lei 7.631, autoria do Poder Executivo, ementa da nova redação ao caput do artigo 1º da Lei 2.269, de 9 de agosto de 77, que autoriza o Executivo Municipal a receber, por reversão da Fundação Educacional da Região de Blumenau, FURB, o acervo patrimonial do Museu Fritz Miller. Presidente, esse projeto teve, na verdade, a questão do parecer jurídico encaminhado, não deu para colocar aqui na questão da pauta, por uma questão de tempo, mas o parecer jurídico prevê que, por todo exposto, está regular em seus aspectos formais e materiais. Então, a minha sugestão aqui é que os colegas votem de forma favorável a esse projeto, uma vez que a constitucionalidade está ok, e permitir aí que a explanação dele se dê por conta, um trabalho aí do líder de governo para realizar isso em plenário. Então, meu voto é favorável. Meu voto também é favorável, tendo em vista o parecer favorável no que diz respeito à constitucionalidade. Parecer favorável. Acompanha Voto favorável. Relatores, vereadores, com voto favorável ao projeto. Dou continuidade, transmitindo ao vereador relator o projeto de lei número 1773. Trata-se de um projeto do Executivo, da mensagem de número 12 de 2018, que altera e revoga o dispositivo de lei complementar 747, 23 de março de 2010, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 1773, de autoria do Poder Executivo, ementa, altera e revoga dispositivos da Lei Complementar 747, de 23 de março de 2010, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. O parecer jurídico aqui aponta que não apresenta afronta nenhuma disposição da Lei Orgânica ou da Constituição,
Quero aproveitar, presidente, para dizer, inclusive, que estou bem inteirado em relação a esse assunto. Estive, inclusive, na sexta-feira, numa reunião na própria OAB, onde se pediu muito essas questões, né, de destravar algumas questões na nossa legislação aqui que estão impedindo as questões de licenciamento ambiental, de vários empresários que estão tendo dificuldade, né, por conta de uma legislação que era necessário, é difícil a parte ambiental, porque você tem legislações federais, e vem sendo feito um esforço muito grande. Eu quero parabenizar, porque, inclusive, hoje de manhã, a minha equipe de gabinete esteve presente na FAEMA para procurar também resolver alguns problemas comunitários, e o Alexandre Bogart está fazendo um processo muito interessante. E é necessário que a gente explique que não é possível no direito público fazer as questões sem legalidade. Então é necessário que a gente faça essa aprovação das legislações aqui, fazendo um estudo muito detalhado, muito responsável daquilo que é possível dentro da lógica jurídica para possibilitar desburocratizar em algumas questões que a gente tem aqui, que são reclamações da sociedade civil. Então esse projeto ele é muito importante porque ele vai possibilitar o encaminhamento de várias temáticas que estão lá travadas na FAEMA. Então eu aproveito para colocar que o meu voto é favorável aqui, pedir para os colegas também, e importantíssimo, inclusive acho que vem para a ordem do dia hoje na votação no plenário, que a gente aprove esse projeto aqui. Até como presidente da Comissão do Meio Ambiente eu estou mais inteirado acerca desse tema. Então meu voto é favorável, presidente. Também voto de maneira favorável, até porque acompanhei também todo esse encaminhamento, né, dessa batalha realmente que é a parte ambiental. A gente sabe as dificuldades que os empresários têm realmente aqui na cidade de Blumenau, e também os entraves e as dificuldades que a própria FAEMA encontra em função das legislações federais. Cada dia mais eu acho que o município vem se adaptando com as legislações, seja o exemplo da telefonia, seja o exemplo aqui da FAEMA. Eu acredito que tudo isso aqui, com a nossa finalidade de parecer jurídico, nós temos um parecer favorável, eu vou votar de maneira também favorável. Presidente, meu voto é favorável no intuito de ver realmente essas mudanças em prática, beneficiando a população do Blumenau. Acho que há consenso também quanto à necessidade de avançarmos no processo de desenvolvimento econômico sem ferir o meio ambiente, preservando, e esse projeto vem ao encontro de uma necessidade do município de Blumenau de se desenvolver e regularizar muitas empresas que não poluem, né, e que tem uma avaliação de grau de impacto muito alta. Então também voto de forma favorável, acompanhando o vereador relator e também o parecer jurídico desta casa. Encaminho ao vereador relator o projeto de decreto legislativo número 1020, de autoria do vereador Almir Vieira, que institui a Comenda Municipal do Mérito Duque de Caxias no município de Blumenau. Perfeito, presidente. Esse projeto de decreto legislativo 1020, autoria do vereador Almir Vieira, vice-presidente da Casa, ementa e institui a Comenda Municipal do Mérito Duque de Caxias no município de Blumenau. Vamos fazer a questão aqui. Tem o artigo 2º para que a gente possa se localizar, até para quem nos acompanha também. O artigo 2º traz o objetivo dessa comenda proposta pelo vereador. A Comenda Municipal de Mérito Duque de Caxias será conferida pela Câmara Municipal aos integrantes das Forças Armadas e das Polícias Militares que se destacaram no exercício de suas funções constitucionais de defesa da ordem e da preservação da segurança pública, com reconhecimento do mérito em âmbito municipal, estadual ou nacional. O parecer jurídico aqui desse projeto, dessa comenda, ele é favorável, né? O projeto encaminhado aqui de decreto legislativo pelo vereador não apresenta nenhum vício de legalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Então, a minha sugestão aqui de voto é favorável, presidente. Meu voto é favorável. Também voto de maneira favorável, não sei se... Também voto de maneira favorável, uma vez que a ideia do próprio vereador Almir que é militar. Acho que é importante a gente poder realmente dar esse prestígio a essas pessoas que fizeram bem para a nossa cidade, e sempre fui favorável das comendas e das homenagens em vida, como bem disse já o vereador Adriano, em outras situações. Voto de maneira favorável. Voto favorável. Acompanho o voto do relator, voto de forma favorável e encaminho ao vereador relator
o projeto de lei de número 1768, de autoria do vereador Adriano Pereira, que autoriza o Poder Executivo a instituir incentivo fiscal para a construção de edificação vertical destinada ao estacionamento de veículos no município de Blumenau. E também a emenda ao projeto do próprio vereador. Corrigindo os vícios. Só gostaria de comunicar aos vereadores, eu falhei, não fiz no começo, que o vereador líder de governo, Alexandre Matias, me ligou, disse que atrasaria um pouco, disse que em 15 minutos estaria aqui, então ainda aguardamos a presença dele, mas começamos a reunião por haver quórum regimental. Perfeito, presidente. Projeto de lei complementar 1768, autoria do vereador Adriano Pereira. A emenda autoriza o Poder Executivo a instituir incentivo fiscal para a construção de edificação vertical destinada ao estacionamento de veículos no município de Blumenau. Esse projeto já passou aqui em reuniões nossas, foi colocado pelo parecer jurídico que havia alguns vícios a serem corrigidos. E aí o procedimento aqui na comissão, né, foi fazer um encaminhamento para o gabinete do vereador. O vereador, então, apresentou, na verdade, aqui a emenda. Então, fazer a leitura da emenda. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar 1768, que é uma emenda modificativa que corrige na emenda e no caput do artigo 1º a expressão incentivo fiscal para estímulo fiscal, que é justamente o que o parecer aqui jurídico da casa tinha sugerido, né? Então, o vereador Adriano Pereira fez essa adequação. Por isso, uma vez que todos os outros pontos estão de forma legal, o meu voto é favorável à emenda e ao projeto. Eu também, primeiramente, aqui queria parabenizar a pessoa do vereador Adriano pela iniciativa. O município precisa realmente, né, fazer a sua parte, que essa questão do incentivo fiscal tem feito, e dessa forma a gente estimula, né, o comércio, o comerciante e os empresários a retornarem, né, a ter vontade de investir no município. Queria realmente parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa e tem com certeza o meu voto favorável, tanto no projeto quanto na emenda. São os dois. Sim. Senão não esquece, né? Esquece o outro, né? Presidente, agradeço aqui o apoio dos colegas, fiz o dever de casa, me empenhei muito neste projeto, nessa iniciativa, busquei fazer as correções, adequações necessárias, busquei fazer a emenda para que realmente pudesse ter êxito este projeto nesta casa, nesta Comissão de Constituição e Justiça e poder então ir a plenário para votação dos colegas. Seja bem-vindo, vereador, líder do governo, Alexandre Matias. Posso Perdão. só explicar para o vereador? O vereador chegou agora. Vereador Alexandre Matias, esse foi um projeto encaminhado, na verdade, pelo vereador Adriano, que permite aqui, institui a possibilidade do Executivo fazer incentivo fiscal para a construção de edificação vertical destinado ao estacionamento de veículos no município de Blumenau. O parecer jurídico ele sugeriu algumas alterações, o vereador realizou essas alterações através da questão da emenda e o nosso posicionamento até agora foi unânime em votar favorável à emenda e ao projeto. Da mesma forma, voto favorável. Eu acompanho o vereador relator e voto de forma favorável ao projeto. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei número 1770, de autoria do Executivo, sob o número de mensagem número 10, que estabelece a obrigatoriedade do controle de temperatura pelos estabelecimentos que manipulam alimentos e institui o manual de boas práticas para produtos refrigerados e congelados, destinado aos estabelecimentos comerciais e industriais de alimentos e aos serviços de alimentação. Antes que o vereador relator faça aqui o andamento, eu gostaria de dizer que este projeto do Executivo é fruto de uma indicação deste vereador, pois fui procurado por diversos estabelecimentos comerciais, por restaurantes, que me relataram que havia uma grande tensão entre a vigilância sanitária e os donos de restaurantes, bares e todos aqueles que manipulam alimentos. E a tensão se devia a uma falta de regramento municipal. Nós procuramos, então, legislações no âmbito nacional, estadual, e não encontramos legislações que regulamentassem
em âmbito municipal ou estadual, a forma ou adequada de manipulação e conservação de alimentos, levado em consideração a tecnologia atual. Porque a última regra, se não me engano, que tinha numa RDC do Estado de Santa Catarina, uma resolução de um conselho, era do final da década de 70. Então não havia congelamento a menos 20 graus, conservação com embalagem a vácuo. Então nós adequamos a tecnologia ou a legislação à tecnologia moderna. Nos embasamos em um estudo muito grande do FDA, que é o Food and Drugs Administration, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, que tem um regramento muito bem claro. Então, a vigilância sanitária trabalhou em cima disso, nutricionistas, engenheiros de alimento, sindicato de bares, restaurantes e hotéis de Blumenau, e chegamos a uma proposta legislativa rara, talvez única no Brasil, e que regulamenta de forma muito clara. E antes mesmo de ser aprovada aqui nesta casa, ou sancionada pelo Executivo, já se criou um entendimento entre bares, restaurantes e a vigilância sanitária e já serviu para diminuir a tensão. E a aprovação desta legislação será um marco importante no avanço das relações da vigilância sanitária com os comerciantes de Blumenau. Perfeito. Projeto de lei complementar 1770, aqui, de autoria do Poder Executivo, através dessa indicação do vereador Silvio Zimmermann. A emenda estabelece a obrigatoriedade do controle de temperatura pelos estabelecimentos que manipulam alimentos e institui um manual de boas práticas para produtos refrigerados e congelados destinados aos estabelecimentos comerciais e industriais de alimentos e aos serviços de alimentação. O parecer jurídico é favorável, o projeto se encontra-se regular nos seus aspectos formais e materiais. Quero aproveitar para parabenizar o vereador Silvio Zimmermann por essa iniciativa. Inclusive, ano passado eu estive conversando também com alguns desses estabelecimentos, numa outra discussão, a discussão sobre reaproveitamento, né, a diferença entre sobra e resto, que é um ponto a se avançar, uma discussão não só local, mas uma discussão global. E na época até tinham mencionado também essa questão. É um assunto realmente de importância, é uma reivindicação aqui do setor. Parabéns por essa construção, muito importante. E o meu voto, claramente, além de parabenizá-lo, é favorável, tanto aqui, na parte jurídica, como já encaminho também de forma favorável para plenário. Também quero parabenizar o vereador Silvio Zimmermann pela iniciativa, até porque, na época de PROCON, quando nós tínhamos fiscalizações juntamente com o Inmetro, nada era regulamentado. Tinha-se só um entendimento do Estado e tinha-se também uma regulamentação pelo Inmetro que diz respeito à quantidade de produtos congelados que poderia ter, né, 20, 30% de água, né? Eu não sei se isso a legislação ela chega a abranger ou não, mas que é também uma situação bem difícil e acho que aqui a gente está dando o primeiro passo, quem sabe, para exemplos aí para o Brasil afora. Meu voto também é favorável. Voto favorável. Da mesma forma, vereador Silvio, parabenizá-lo pelo trabalho, articulação junto ao governo municipal e também voto favorável. Acompanho o voto do relator, de forma óbvia, muito clara, pela legalidade do projeto e fico feliz com o encaminhamento dele. Dando continuidade à reunião da CCJ, eu encaminho ao vereador relator o projeto de lei número 7.614, de autoria do vereador Adriano Pereira, que proíbe a discriminação em elevadores e determina providências conexas no âmbito do município de Blumenau, também com emenda. Perfeito. Esse projeto de lei 7.614, de autoria do vereador Adriano Pereira, a emenda proíbe a discriminação em elevadores e determina providências conexas no âmbito do município de Blumenau. Até para explicar para quem nos acompanha, o parecer jurídico, em outra reunião nossa, sugeriu, na verdade, alguns vícios que poderiam ser corrigidos. E nós fizemos, mais uma vez, um encaminhamento para o vereador trabalhar, né, em cima desses vícios no seu gabinete. O vereador Adriano fez as correções sugeridas pela questão aqui do parecer jurídico e apresentou uma emenda que eu leio agora.
A emenda número 1 ao projeto de lei 7.614 é uma emenda supressiva, suprime o parágrafo único do artigo 1º, a redação do artigo 4º, renumerando-se consequentemente as redações dos artigos subsequentes e o parágrafo único do artigo 5º. Ou seja, o vereador seguiu exatamente as sugestões aqui do parecer jurídico. Uma vez que elas foram seguidas, acho que o critério aqui que a gente vem adotando na casa, que a gente votar de forma favorável à emenda e ao projeto, é o que eu faço e sugiro também aos colegas. Também voto de maneira favorável, uma vez que foram suprimidos todo e qualquer tipo de vício e, como bem diz, nossa Comissão de Constitucionalidade, estando ok, meu voto também é favorável, vereador. Voto favorável e espero ter êxito no plenário também com essa iniciativa. E, mais uma vez, como em vários projetos, tenho buscado fazer o dever de casa e aqui, dentro do possível, todas as nossas iniciativas, projetos de lei que são possíveis, que a gente possa fazer as devidas correções, a gente tem feito para que realmente o projeto não morra aqui nessa comissão e sim tenha êxito em favor da sociedade. Muito bem, da mesma forma, valendo-se das prerrogativas dessa Comissão de Constituição e Justiça, também voto favorável tanto à emenda quanto ao projeto do vereador Adriano Pereira. Ok, acompanho o relator e voto de forma favorável ao projeto. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 7.628, de autoria do vereador Adriano Pereira, que institui a Semana de Conscientização e Educação Financeira no município de Blumenau. Presidente, projeto de lei 7.628, autoria do vereador Adriano Pereira, ementa institui a Semana de Conscientização e Educação Financeira no município de Blumenau. O parecer jurídico opina pela constitucionalidade e legalidade orgânica do projeto. E quero aqui, vereador Adriano, lhe parabenizar pela iniciativa, porque tinhas encaminhado, na verdade, em forma de um outro projeto que recebeu o parecer inconstitucional, né, pela atribuição ao Executivo, mas o vereador fez o estudo aqui naquilo que é possível, conseguiu fazer um encaminhamento aqui dentro da ordem legal. Eu acho que isso é muito interessante, merece aqui meu reconhecimento. E, além dessa instituição da Semana de Conscientização, acredito que o vereador também fez essa indicação para o Executivo, e a gente já faz também esse pedido e esse coro aqui para que o Executivo, aquela ideia até que mencionei quando o projeto veio na casa, que possa trabalhar talvez com as próprias secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um projeto paralelo na questão, né, das escolas, para que possa dar essa situação. Então, parabéns, o meu voto é favorável, e parabenizo o vereador Adriano Pereira por ter seguido as recomendações dos pareceres jurídicos e reformular o seu projeto de forma dentro da legislação. Também nessa mesma linha, né, do nosso relator, eu voto de maneira favorável, parabenizo Vossa Excelência. Tema de educação financeira nós já trabalhamos no município, mas institucionalizar isso através de uma legislação traz a necessidade do tema para as escolas, para o município, enfim. E, mais uma vez, parabéns Vossa Excelência, voto de maneira favorável. Foi representado, né? Representou ele, né? Eu voto favorável, agradeço aqui a compreensão dos colegas, a valorização, a iniciativa de nossa autoria aqui nessa comissão. Tenho certeza que terá o apoio também dos colegas parlamentares em plenário, que a gente continue avançando nessa matéria, nessa perspectiva no nosso município e principalmente trabalhando, que era a minha ideia inicial, junto à base, junto às escolas do nosso município, junto aos futuros cidadãos que precisam cada vez mais estarem cientes, conscientizados com relação a educação financeira nos seus lares, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, na sua vida, porque com certeza é fundamental. Da mesma forma, vereador, voto de forma favorável. Acompanho o voto do relator de forma favorável ao projeto. Agora encaminho ao vereador relator o projeto de lei complementar de número 1730, de autoria do Executivo, que regulamenta a exploração da atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros no âmbito do município de Blumenau. Diante dos recentes acontecimentos com relação ao Congresso Nacional, deliberando para que os municípios legislem sobre a questão do Uber,
eu solicitaria vistas a esse projeto, uma vez que também sou presidente da Comissão de Transportes. Acho que nós temos que debater bastante, tanto com a classe dos Ubers quanto com os taxistas, para que a gente faça uma legislação que fique a contento tanto dessas duas categorias, como também da população da nossa cidade, que vai com certeza cobrar da gente um posicionamento com relação a esse aspecto. Então, eu pediria vistas desse projeto para que eu pudesse me debruçar sobre ele e que a gente pudesse dar as tratativas com relação a essa discussão aqui na casa. Até porque, vereador, a votação ainda, quer dizer, não foi sancionada ainda, né, pelo presidente da República, e eu acredito que a gente precisaria alinhar o texto federal com o texto municipal, e já era uma discussão antiga nossa, né, para que a gente não faça nada atropelado, fazer da melhor forma possível. Parabéns. Exatamente. Também concordo que, como está sendo discutido no âmbito federal, no âmbito da União, uma forma de regulamentação para esse tipo de atividade, não vamos nós aqui nos atropelarmos, né? Vamos entender qual é o caminho desse processo e que, de fato, sirva à sociedade, sirva à economia, sirva à liberdade econômica e cumpra a Constituição do nosso país. Encaminho ao vereador relator projeto de lei número 7.612, de autoria do vereador Almir Vieira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os postos de combustíveis de Blumenau informarem aos consumidores se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. Presidente, esse projeto de lei 7.612 foi de autoria do vereador Almir Vieira, ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade de os postos de combustíveis de Blumenau informarem aos consumidores se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. O parecer jurídico aqui apontou, na verdade, a questão de inconstitucionalidade, legalidade orgânica material em totum. Esse foi um assunto bem debatido na nossa última comissão, e aí até o vereador Alexandre Caminha, trazendo esse questionamento, a gente fez aqui a sugestão conjunta para que fosse encaminhado no PROCON, né? E o PROCON pudesse, na verdade, fazer uma manifestação acerca desse assunto. E fico muito feliz de ver que nós tivemos uma resposta do PROCON aqui, o que mostra que é interessante esse diálogo entre aqui a CCJ com os órgãos do poder público. E eu faço a leitura agora da resposta do PROCON em relação a essa proposta aqui de projeto. Encaminharam aqui, né, direcionado ao presidente da comissão, vereador Silvio Zimmermann, a resposta, então, do ofício à Constituição 01 de 2018. Item 1. A propósito do ofício em epígrafe, datado 16 de fevereiro de 2018, registramos que o projeto de lei 7.612 de 18 não investe no âmbito da iniciativa privada em ênfase no que vender e por quanto vender. Apenas regulamenta a obrigação de fornecedor informar ao consumidor que tipo de combustível está vendendo. Segundo ponto, a exigência do referido projeto de lei é imperativa e propedêutica como direito básico ao consumidor, ou seja, ser informado do produto que será adquirido e preço. Item 3, o PROCON de Blumenau opina pela viabilidade jurídica do projeto de lei, apenas sugerindo que o artigo 4º do mesmo reserve como pena respectiva aquela prevista no artigo 47, parágrafo único, ao Código de Defesa do Consumidor. Então, basicamente, o PROCON da nossa cidade, ele reconheceu que realmente há essa temática, a necessidade de regulamentação dessa temática aqui, que foi colocada. Entretanto, o nosso parecer jurídico, ele aponta a inviabilidade de se fazer isso via essa Casa Legislativa. Então, seguir a nossa postura aqui, que eu acho que a gente está procurando fazer, e até por uma questão de coerência, visto que a gente está procurando mesmo o posicionamento para todos, eu acho que seria interessante a gente encaminhar com esta resposta para o vereador autor, o vereador Almir Vieira, para ele mandar um anteprojeto de lei para o Executivo, e aí esse anteprojeto de lei para o Executivo, uma vez que já tem posicionamento favorável do PROCON, o Executivo faz análise para encaminhar para a gente. Assim, a gente vai estar conseguindo fazer essa regulamentação, mas dentro, sobretudo, da ordem jurídica. Até, eu acho, para sermos justos com todos e seguir o mesmo critério. Então, a minha sugestão, presidente, é fazer um encaminhamento para o gabinete do vereador Almir Vieira, com essa sugestão dele, por conta da questão jurídica, fazer como um anteprojeto e já está bem adiantado, digamos assim, porque o PROCON já tem um parecer favorável. Acho que se os colegas concordarem aqui, o presidente faz esse encaminhamento. Da minha forma favorável. Tem de forma favorável também. Concordo. Favorável. Ele deve ser votado quanto... Não, daí... A gente encaminha para o gabinete do vereador Almir Vieira fazendo essa sugestão de mandar como anteprojeto.
Não, porque daí a gente não... Acho que a gente tem que votar de forma... Claro, de forma como for entendido nessa comissão. Mandá-lo, nesse caso... Ele não pode retirar? Mas daí a gente vai arquivar ele? Ou que ele retire. Mas esse projeto, de qualquer forma, é inviável pela inconstitucionalidade, materialidade, por vício de origem. Não quero questão de Né? daí vai ter que falar no mesmo ano legislativo, o mesmo tema. Mas aí é de autoria do executivo, não do vereador. Então, se tem essa necessidade, a minha sugestão pode ser da gente votar aqui pela inconstitucionalidade para seguir o nosso critério, mas faz esse encaminhamento já para o gabinete Porque, de do qualquer vereador. forma, ele não tem como corrigir Isso. o vício. Né? Não pode ser emendado no sentido de corrigir o vício. Então, ele não tem continuidade desse projeto. Ele pode ser retirado ou arquivado. O que... Né, o resultado prático é o mesmo. Sugere, o que ela fala? O artigo 4º da pena da aplicação de multa, porque ali ele tem uma previsão de multa e ele sugere para que seja o mesmo do Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor, artigo 47, fala das penalidades de multa, né, que são cabíveis, e inclusive nós temos a Lei 721 que fala sobre isso. Mas mesmo assim não vai sanar o vício. Né? Então, presidente, se me possibilita, acho que a gente vota, eu votei aqui de forma contrária, então, para seguir o critério constitucional, mas a gente faz com que a diretoria legislativa aqui encaminhe para o gabinete do vereador, para até explicar aqui o nosso posicionamento. A gente também depois conversa com o colega Almir Vieira, para ele fazer via anteprojeto para o executivo, para que a gente esteja plenamente em sintonia aqui com a ordem jurídica. Pode ser? Meu voto, então, foi contrário com esse devido encaminhamento. Tá. Eu vou concordar com Vossa Excelência, muito embora eu discorde um pouco no que diz respeito da nossa... dos princípios de que não está tratando de direito do consumidor, em específico na matéria do município. Né? Também fala isso, o artigo 22, né? Ele fala da questão de não ser de competência do município legislar sobre o tema. Artigo 24, inciso 5º. Ah, não, que ela fala do 24, né? 24, Bom, inciso 5º. Também vou votar, então, de maneira contrária, para que a gente possa fazer o encaminhamento através de anteprojeto de lei e que a gente possa realmente dar esse encaminhamento e de seguir adiante, porque eu entendo que isso aqui é direito à informação ao consumidor e não uma questão de legislação específica arguída pela Procuradoria, é o meu ponto de vista. Também vou seguir no entendimento dos demais colegas aqui, manifestando meu voto contrário, mas que aqui já foi esclarecido que o vereador pode fazer o anteprojeto e agora com o parecer também do PROCON, acredito que o Executivo com certeza, e aí até mesmo com o apoio do nosso líder do governo, possa trazer esse projeto de volta a esta casa para ter êxito em plenário. Perfeito. Concordo com os demais colegas vereadores e também voto de forma contrária, sugerindo o encaminhamento ao vereador autor para que faça de forma de anteprojeto. Acompanho o voto relator e encaminho o projeto ao arquivo. Dando continuidade, encaminho o projeto de lei número 7.630, de autoria do vereador Adriano Pereira, que determina a instalação de placas de orientação de destino no encontro de vias públicas que seguem para bairros distintos. Projeto de lei 7.630, autoria do vereador Adriano Pereira, que determina a instalação de placas de orientação de destino no encontro de vias públicas que seguem para bairros distintos. O parecer jurídico aqui aponta, né, que possui um vício de forma de iniciativa insanável, uma vez que acaba ferindo o artigo 2º e 84, inciso 6º da Constituição Federal e também o artigo 35, inciso 4º da Lei Orgânica. Eu entendo, vereador, que é legal ter trazido esse tema, que inclusive eu também já recebi várias reivindicações nessa questão. Mas para seguir a coerência aqui, faço, né, o pedido para que o vereador não desista da ideia, encaminhe através de uma indicação para o Poder Executivo, para poder, ou através até de um requerimento, sugerindo aqui alguns questionamentos, para que possa fazer isso na ordem legal. Então, parabenizo pela ideia, mas, para seguir a coerência do meu posicionamento, que vale para todos aqui na casa, inclusive para mim, o meu voto é contrário. Também parabenizo Vossa Excelência. Acredito que o encaminhamento no que diz respeito ao Executivo pode ser dado através de requerimentos. Se tiver a intenção, eu até, se for possível, subscrevo. Talvez até mais vereadores poderão subscrever, até para dar mais força para o projeto. E que realmente, como é de competência exclusiva do Executivo, eu também me vejo forçado a votar, como a própria comissão fala, né, Constituição e Justiça,
contrária ao projeto. Senhores vereadores, eu vou voltar em respeito ao parecer de forma contrária ao meu próprio projeto, porém, vou pedir aqui à assessoria que de imediato faça o anteprojeto de lei. Vou fazer requerimentos e já fiz na tribuna desta casa diversas vezes, vou continuar fazendo as cobranças ao Executivo, ao líder do governo, no sentido de que melhore a sinalização viária no nosso município, principalmente nos acessos aos bairros. Vou pedir inicialmente, como aqui até uma experiência de que o nosso líder do governo pode nos ajudar nessa tarefa, lá no Trevo da Velha, quando você chega no final da rua Governador Jorge Lacerda, ou da rua Ari Bremer, já que a Jorge Lacerda acaba entrando na Bruno Ridger, no Trevo, que dá de frente ao Terminal da Velha, você não sabe o destino Velha Grande e Velha Central. As pessoas que querem ir para a Velha Central acabam muitas vezes indo para a Velha Grande ou vice-versa. Então é algo tão simples, vereador líder do governo, que fica como uma sugestão para iniciarmos o êxito dessa iniciativa, que não mora aqui por arquivo deste projeto e vai ter aqui o encaminhamento dentro do projeto, mas também requerimentos e futuras cobranças na tribuna desta casa, mas fica aqui já de público aqui nesta ocasião essa solicitação para Vossa Excelência. Eu acho que os acessos aos trevos dos bairros da nossa cidade precisam da informação. Né? Você chega no trevo do Leite Trevo, por exemplo, você não sabe, ó, Velha Grande segue pela Iona Rolf, por exemplo, Velha Central, Velha Grande segue pela Iona Rolf, Passo Manso segue pela Guilherme Perna, Água Verde segue pela General Osório. Você não tem noção, né, de qual das vias você toma para chegar no bairro desejado. Então, é lamentável, é vergonhoso, uma cidade mal sinalizada é ruim e é algo simples de se fazer. Não tem o custo tão caro assim, eu acredito, que colocar umas placazinhas lá com os nomes dos bairros seja algo tão oneroso assim para o município que não possa ser feito. Então, vou continuar insistindo nisso e peço aqui o encaminhamento do anteprojeto. Muito bem, vereador Adriano. E parabenizo pela sua postura dentro da CCJ, votando contrário a um projeto seu, e pode contar comigo com relação à articulação junto ao governo municipal para que seja feita as devidas correções com relação às placas do nosso município. Voto de forma contrária, tendo em vista o vício, e encaminho ao arquivo. Ainda antes de concluir a reunião, eu consulto os senhores vereadores, se é possível, se as vossas excelências aceitam, colocar mais um projeto que não estava pautado. É um projeto relativamente simples, de minha autoria, que somente declara de utilidade pública a IESEC em Blumenau. É uma instituição voltada ao intercâmbio acadêmico e ele não está pautado porque não estava pronto até o momento de elaboração da pauta, o parecer jurídico, mas veio o parecer jurídico, né, com viabilidade e constitucionalidade. Se alguém se manifestar de forma contrária, não colocamos na pauta. Caso contrário, encaminho o projeto ao vereador relator. Trata-se do projeto de lei número 7.629. Perfeito, acho que pode colocar na pauta, sim. Projeto de lei 7.629, de autoria do vereador Silvio Zimmermann, ementa declara de utilidade pública a IESEC em Blumenau. O parecer jurídico consta favorável, na verdade apenas não tinha sido encaminhado dentro aqui do tempo de fechamento. Inclusive parabenizo o vereador, a IESEC, conheço as atividades, participo de alguns eventos ali, nem sabia que eles não possuíam a questão da utilidade pública. Muito bacana essa iniciativa, porque realmente é uma instituição que faz essa questão, inclusive global, né, de possibilitar aí a comunicação e a conexão de pessoas. Muito interessante, meu voto com certeza é favorável. Meu voto também é favorável, até porque a gente precisa tornar todas essas entidades que fazem, né, um bem e o bem para a sociedade, de um modo geral, tornando de utilidade pública. Eu tenho certeza que a gente vai poder dar bons encaminhamentos a eles no futuro. Só por curiosidade, desde 2016, 2015 ou 2016, eles têm um convênio com a Fundação Cultural e vêm jovens de diversos países do mundo trabalhar voluntariamente no sentido de difundir a produção cultural da cidade de Blumenau. Então, é um trabalho público também que merece aqui o nosso reconhecimento. Voto favorável também. Voto favorável também, presidente. Muito obrigado. E gostaria em tempo ainda de dizer que
Me sinto feliz hoje de ver vários projetos de minha autoria sendo aprovados aqui na CCJ, né, e a luta continua, sempre buscando fazer o melhor para nosso povo, para nossa gente, para o nosso município. E peço licença para me retirar imediatamente, devido ao fato que ainda não consegui almoçar no dia de hoje. Obrigado. Está encerrada, então, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Todavia, antes, passo a palavra aqui para o vereador relator, vereador Bruno Cunha. Quero fazer aqui, parabenizar todos os integrantes aqui da CCJ. Desde quando cheguei aqui na casa, faço parte dessa comissão e eu acho que a gente está conseguindo construir aqui um pensamento muito adiantado acerca de conseguirmos fazer com que os projetos avancem, mas dentro da ordem jurídica. Isso é muito importante, usando um critério, sobretudo, que passa uma mensagem muito clara lá fora de justiça. Independentemente se o vereador é da base de governo, se o vereador é de oposição, mas usando os mesmos critérios para todo mundo, eu acho isso fundamental. E fazer, pena que o vereador Adriano teve que se ausentar, mas fazer esse reconhecimento também ao vereador Adriano, porque já tivemos algumas brigas aqui do ponto de vista da legalidade jurídica, porque eu realmente, né, sou muito fechado em relação aos meus posicionamentos de defender a questão da Constituição. Ele seguiu algumas instruções e sugestões que a gente fez, conseguiu adequar esses projetos, inclusive conseguir aqui os seus recordes de aprovações. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental, e a partir do momento que a gente toma o mesmo procedimento aqui, para todos os nossos colegas, a gente fica muito mais favorável, muito mais fácil quando nós somos questionados por eles aqui, pelos posicionamentos, para que a gente tenha, sobretudo, uma coerência muito grande. Então, eu acho que o nível de maturidade que essa comissão está atingindo no pouco tempo de composição dela é muito interessante, merece esse destaque, e faço meu parabéns a todos. Não é à toa que Vossa Excelência, o relator, e continua o sendo. Parabéns a todos. Vereador líder do governo. Eu acho que a sociedade, de fato, não espera de nós, né, nada mais do que a legalidade, a maturidade política, maturidade legal, para que os projetos aqui sejam de fato analisados de forma coerente com aqueles votos que nós fizemos de obedecer à Constituição do nosso país, do nosso estado e as leis orgânicas do município de Blumenau. Então é isso que nós estamos fazendo, nos pautando pela legalidade. Dou por encerrada a reunião da CCJ.